Influenciadores mirins deveriam ser responsabilizados pelos conteúdos que colocam na internet? Vocês estão me marcando nesses conteúdos sem parar. Essa treta já tá rolando há algum tempo. Já teve vídeo apagado, já teve pronunciamento, já teve gente se metendo, já teve um monte de opinião. E eu tava esperando aqui pra dar uma estrutura melhor de mais gente comentando pra trazer aqui pra vocês. Eu não vi os vídeos, eu sei mais ou menos sobre o que é o assunto. Inclusive, tô emocionada, tô aqui chorando com esse conteúdo? Não. Na verdade, eu estou há mais de 3 horas tentando gravar esse vídeo e por algum motivo esse meu olho está com bastante irritação. Eu já tirei... Eu já tirei 5 vezes a maquiagem daqui. Já tirei toda, já lavei o olho, já voltou e de repente volta a arder meu olho. Então, é isso ou não vai ter vídeo hoje. O que vocês preferem? Pois é, imaginei que era assim mesmo. Então vai ficar assim, tá, gente? O que eu não faço por vocês? Ah, funcionou. Que bom. Vamos ver aqui. O vídeo, o primeiro vídeo é da Gabi Tedeschi. Gabi que tá bombando no TikTok, né? Porque olha, toda polêmica a Gabi tá envolvida. Mas não tem uma polêmica que não tenha a Gabi envolvida, tá? Mas tá bom. Vamos ver o vídeo? Vamos. Cara, não para de arder meu olho. Ai. Vamos antes que eu desista. Antonella Braga, Sofia, Sossô, Liz Macedo e outras vários influenciadores mirins que estão influenciando outras adolescentes. E o negócio tá ficando muito complicado para várias famílias. E eu vou contar para vocês, dando um exemplo de uma amiga. E, assim, ela me autorizou a contar isso aqui para vocês, sem dar nome. Essa minha amiga tem uma filha e ela tem uma condição financeira muito, muito boa, gente. Pra vocês terem ideia, ela mora num apartamento de mais de 150 metros quadrados, cobertura, tá? Na Barra da Tijuca. Só pra vocês entenderem, ela mora numa cobertura de frente pra praia, gigantesca na Barra da Tijuca. Isso quer dizer que ela paga pelo menos uns 10 mil reais de aluguel, tá? Só quero deixar aqui a realidade pra vocês. A Barra da Tijuca é um bairro no Rio de Janeiro, um dos bairros nobres, é o bairro que eles chamam de bairro de Novo Rico, né? Que é bairro... Tem a galera que mora em Ipanema e Leblon, que aí é mais caro ainda, mas a Barra da Tijuca é bem cara, e é isso, uma cobertura de 150 metros virada pro mar, é pelo menos, e aqui eu tô sendo legal, tá? 10 mil reais por mês, mas é mais do que isso. Inclusive, eu acho que é bem mais do que isso, mas tudo bem. Tô dando aqui só o contexto. Estuda num colégio, né, público, aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês pesquisem aí quais que tem, que são... Colégio público, que não é colégio público ruim, não. É aqui no Rio, como se eu estivesse no Rio. No Rio tem... No Rio não, acho que em qualquer lugar tem isso, né? Colégio militar, né? Esse colégio São Bento... Tem uns colégios que você faz prova para entrar, é colégio público, mas é colégio público de elite, né? Só gente rica entra, basicamente. São muito bons, mas ela tem uma condição financeira muito boa. Ela viaja, ela tem uma vida além da normalidade, tá? Ela tem grana. E aí ela acha que ela tem uma condição financeira que não é boa, que ela é pobre, porque ela fica vendo essas influenciadoras jovens aqui, comprando Louis Vuitton, viajando de jatinho, passando Drunk Elephant aos 13 anos de idade. E aí a menina criou na cabeça dela que o que ela tem não é o suficiente. Olha isso. Tirando a Liz Macedo, que ali compra bolsa falsa, pulseira falsa, e fala mesmo que comprou no Shopee, nem aí, e que mostra todos os privilégios dela, tirando isso, todas as outras influenciadoras que são grandes, elas são um pouco mais ricas, né? Já eram mais ricas do que a própria Liz Macedo. Nasceram de berço, né? Ficaram grandes não porque tinha ali um super conteúdo, mas porque fez Arrume-se Comigo, mostrando que gasta 3 mil reais de maquiagem, né, pra ir pra escola. Ou porque foi na Sephora e tem um monte de produto na bancada que são muito caros e que nem tinham no Brasil na época. E aí, a minha intenção aqui não é atacar essas influenciadoras, mas é entender o peso de uma responsabilidade quando se trata de influenciar adolescentes. São adolescentes influenciando adolescentes a ter uma visão deturpada do mundo. Essa filha dessa amiga faz terapia, vai no psiquiatra. Já está tendo um amparo, um cuidado, assim, é fiscalizado na internet, mas não há nada que se possa fazer porque
já atingiu esse nível da pessoa se sentir um cocô. E eu conversando com essa amiga, essa minha amiga veio contar pra mim, eu falei, gente, isso é rede social. Isso aí é puro suco da rede social, porque eu falei pra ela, amiga, eu sempre achei que eu tinha uma condição financeira muito boa. Quando eu comecei a ter acesso ao TikTok, eu falei, gente, eu sou pobre. Eu sou uma adulta e eu olhei a vida de outras pessoas aqui. Tipo, a pessoa acordando de manhã e pegando um jatinho. Eu sou um cocô pobre e péssimo. Que horror. Mas assim, isso no começo me atingia real. Assim, eu fui pra terapia, eu sou adulta. Então eu meio que consigo lidar de uma forma mais fácil. Mas tem hora que é foda, gente. Eu tô aqui, ó, 7 horas da manhã, eu me arrumando pra ir trabalhar, gravando vídeo, tentando que unir ali aqui a minha rotina de influenciadora com a rotina do meu trabalho CLT, porque eu preciso do meu CLT pra pagar minhas contas, enquanto tem gente nessa mesma hora gravando conteúdo, correndo na praia. Aqui, mora do meu lado. Então é uma realidade, né, muito diferente. Então, assim, imagina isso pra milhares de adolescentes. Porque quer aquilo ali, quer pertencer àquele mundo e acha que não pertence porque não tem as mesmas condições, não estudar naquela escola. E aí também se estudar piora mais ainda porque não vai conseguir ter o mesmo acesso do que aquela outra pessoa. E eu acho isso tão preocupante pros jovens, tão preocupante, porque se a gente, e eu já vi, assim, já vi várias pessoas da minha idade que falam, caraca, às vezes todo dia eu levo uma surra da minha classe social aqui nessa rede social. Porque é uma ostentação sem fim, um modo de vida, um lifestyle que a gente nem sabe se a vida da pessoa é assim mesmo ou só o que ela tá mostrando aqui na internet. E a gente se sente assim, horrível, porque a gente trabalha pra cacete e não tem 1%, não vai conseguir nem chegar perto disso. E eu acho que isso piora quando se trata de adolescentes. Eu não sei se vocês conseguem entender isso que eu tô falando, mas eu quis trazer isso pra cá, porque eu conversando com ela, eu falei, cara, isso é muito sério. Tem muitas opiniões aqui nesse vídeo. A galera de pauta separou bastante gente para falar sobre isso. Eu acho que eu já dei minha opinião um pouco sobre esse universo e a minha opinião acaba flutuando muito. Porque é muito difícil a gente chegar numa opinião quadrada sobre esse assunto, que é o seguinte: não tem nada de novidade nisso, né, gente? Vamos combinar? Nada, assim, a ostentação ela já existe desde sempre. Isso é uma grande questão da internet. A internet, não a internet, mas acho que a internet exacerba isso de alguma maneira, porque a internet tem um pouco dessa coisa da vida real e, ao mesmo tempo, qualquer pessoa produz conteúdo na internet, e a gente sabe que existem dois conteúdos que dão muitíssimo certo no Instagram. Um conteúdo, Instagram não, qualquer rede social, né? Uma TikTok, Instagram, que é o conteúdo daquela pessoa muito pobre, que tá ali batalhando pela vida, que tá perseverando, aquela pessoa. O que a gente mais tem é um pouco desse fetiche de ver pessoas muito pobres na internet lutando pela vida, sabe, se esforçando muito. Então a gente tem um pouco desse lugar do assistencial, de querer ver como aquela vida daquela pessoa, como que ela vive dessa maneira. E aí a gente vê muito influenciador que é assim, é pobre, aí a pessoa começa a ficar muito famosa na internet, começa a ganhar dinheiro e aí perde a graça. As pessoas falam, perdeu a graça. A graça é quando ficava lá consertando coisa na casa, não sei o quê. Aí a pessoa se muda, aí a pessoa melhora de vida, aí o povo quer ver aquela pessoa lá do início. Porque ela não gostava daquela pessoa, mas gostava da situação pobrinha, coitadinha que a pessoa passava. A gente sabe que esse é um conteúdo que existe. Tanto que esse conteúdo de influenciador que vai lá e pega gente que tá vendendo água na rua, toma aí 100 águas, e a pessoa, não sei o que, mudou a vida da pessoa. Então a gente sabe que esse conteúdo bomba bastante na internet. O outro lado completo da moeda, que é o lado ostentação sem fim, também bomba muito, porque é um lugar de aspiração, né? A gente olha para aquilo e fala, nossa, meu sonho era pegar um jatinho, ter a vida da Virgínia, pagar não sei quantos reais numa pipoca, não sei o quê. Então a gente sabe que isso é uma realidade. Óbvio que quando a gente traz isso para o mundo adolescente, isso fica mais delicado porque a gente, como adulto, supostamente tem uma casca mais grossa para lidar com o fato de que o mundo é bastante desigual e que, ao mesmo tempo que tem pessoas passando fome, tem pessoas andando de jatinho e gastando, jogando CO2 na atmosfera mais do que uma cidade inteira. Então, a gente sabe que essas coisas existem, só que, obviamente, que a internet exacerba isso e joga muito isso na nossa cara. É aquilo, é responsabilidade do adolescente que passa por essa vida? Em parte, sim, né? Em parte do adolescente, em parte dos pais, mas ao mesmo tempo a ostentação talvez seja uma coisa que fique cada vez mais forte na internet, mas em algum momento, por exemplo, os adolescentes eles já tinham uma pressão muito forte com questão corporal, né? Então assim,
junto com o nascimento da internet, nasceu blog de anemia, de anorexia e bulimia. Né? Então, assim, desde o primeiro blog que foi criado, tinha lá gente fazendo blog desse assunto. Então, esse assunto não é uma coisa nova. O acesso dos adolescentes na internet não é novo. E óbvio que um blog tem um nível destrutivo muito menor do que um vídeo, né? De você acompanhar a pessoa fazendo aquilo ali 24 horas na vida dela. Eu tenho opiniões que são um pouco divergentes até na minha cabeça do que eu acho sobre isso. Eu fico pensando, esses conteúdos não deveriam existir? Não sei, acho que não. Acho que não. A solução talvez não seja tirar esses conteúdos do ar, óbvio que não, até porque a gente entra num lugar muito subjetivo de quem é, até quando você pode ostentar na internet, então é complicado. A gente sabe, tem todos os estudos aí falando sobre adolescentes e crianças que cada vez mais estão se comparando fisicamente, e aí essa parte da ostentação, óbvio que também está entrando no mesmo lugar, então eu acho que a gente tem que olhar isso por alguma forma. Eu acho que a gente coloca também muito pouco o olhar em cima das plataformas, né? Como que as plataformas lidam com isso, né? A gente sabe que o Instagram, o TikTok hoje em dia falam sobre a questão da saúde mental das crianças, dos adultos, dos adolescentes, de estarem na plataforma deles e o quanto que isso afeta a saúde mental dessas pessoas. Então, eu acho que isso é um olhar para todos os lados. Ao mesmo tempo que, por exemplo, no Brasil é proibido fazer publicidade para criança, né? Até pouco tempo tinha, na época que eu era criança, tinha na televisão vários comerciais que incentivavam a competição entre crianças. Era uma coisa natural. Na televisão você vê isso. Tá? Então, a gente tem. Só você procurar no YouTube aqui, propaganda dos anos 90, de eu tenho, você não tem, de coisas até sexualizadas para criança, que eram coisas naturalizadas nos anos 90. Então, em algum nível, a gente também, como sociedade, entendeu que, ok, eu acho que a gente não pode fazer isso, eu acho que isso atrapalha a vida das crianças, eu acho que a gente tem que tirar isso do ar, tanto que, não por acaso, que a gente viu na televisão morrer todas as programações infantis, exatamente porque não tem publicidade, não tem programa, né? Então o povo fica falando que foi a Fátima Bernardes que tirou a TV Globinho do ar, não foi a lei que tirou a TV Globinho do ar, porque a partir do momento que não tem mais publicidade para criança, não tem mais por que botar a criança na frente da televisão, né? Então, e a gente sabe que o que move o negócio ali no final das contas é o dinheiro. Então, no final das contas, eu fico pensando, assim, quanto que isso deve ser regulado, mas ao mesmo tempo, quanto que a gente como ser humano também não tem que crescer sabendo que existe uma diferença social e de que a gente tem que lidar com isso. Eu imagino que uma menina que mora numa cobertura na Barra da Tijuca deva sofrer lidando com eu na minha adolescência, ali nos meus 15, 16 anos, eu também passei a estudar num colégio onde as pessoas de lá tinham uma vida social, uma condição social muito superior à minha, muito superior. Então, eu era a pobrinha do colégio, né? Então eu passei por isso, só que isso não me afetou tanto, por algum motivo, não sei se eu não me ligava muito nisso, mas existia claramente, assim, enquanto eu morava num lugar muito pior, os adolescentes lá moravam em lugares muito melhores, enquanto eles tinham acesso a muitas coisas, eu não tinha. Então isso e eu nunca fui uma criança, eu nunca fui um adolescente pobre, né? Uma pessoa que não tinha comida em casa, eu nunca passei por isso, mas o gap, a diferença entre eu e os outros era substancial, né? Então, eu acho que em algum nível a gente também, eu sempre fico um pouco nesse lugar de a gente tem que regular, mas ao mesmo tempo a gente não tem que embrulhar o mundo em papel bolha, sabe? A gente não tem que fazer com que tudo seja extremamente seguro, porque a criança nunca passe por aquilo. Eu acho que ter consciência da diferença social, de que isso existe, e aí se a gente tem que fazer alguma coisa, isso é um segundo papo, mas ter uma consciência de que isso existe é importante, né? Que a Liz Macedo, não a Liz Macedo que ela fala que a Liz Macedo não faz isso, mas sei lá, uma menina que vai lá e viaja de jatinho pra cima e pra baixo, tem Louis Vuitton, tem Gucci, não sei o quê, tem uma vida diferente da sua. E ter essa consciência talvez faça sentido. Mas eu quero desenvolver mais esse meu pensamento, mas eu quero ver outras opiniões, tá? Porque tem bastante gente aqui falando sobre isso. E é óbvio que a gente sabe que no meio dessa história toda teve os fã-clubes dessas meninas, que elas movimentam milhões de pessoas. E aí a galera falando, você não é tua responsabilidade como pai e mãe, você que botou no mundo. Aquele papo que a gente já sabe que existe na internet e que eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais adulto, mais maduro, de saber que talvez essa história tenha algumas outras nuances e que sim, talvez a gente deva pensar assim em se esse conteúdo precisa ter
algum nível de moderação, tá? Mas vamos lá. Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. Gente, uma mulher fez um vídeo falando que a Liz Macedo, a Antonella Braga e a Sossô Careca estão influenciando negativamente os adolescentes. Porque elas fazem vídeo mostrando suas riquezas, comprinhas e etc. E aí elas ficam fazendo os adolescentes se compararem a elas e não terem noção de classe. Antonella Braga, Sofia, Sossô, Liz Macedo e outras vários influenciadores mirins que estão influenciando outras adolescentes. E o negócio tá ficando muito complicado pra várias famílias. Minha amiga tem uma filha e ela tem uma condição financeira muito, muito boa, gente. Só pra vocês entenderem, ela mora numa cobertura. Não sei se vai passar o vídeo todo, você já viu, Adolescentes né? não tem primeiro vídeo. A minha intenção aqui não é atacar as influenciadoras, mas é entender o peso de uma responsabilidade quando se trata de influenciar adolescentes. São adolescentes influenciando adolescentes a ter uma visão deturpada. O vídeo ela deixa bem claro que não queria atacar as influenciadoras. Só que nos comentários dos vídeos dela, ela acabou entrando em contradição. Em primeiro lugar, gente, é pai e mãe que ensinam a noção de classe. E as influenciadoras adolescentes não têm culpa nenhuma se essas pessoas que estão consumindo elas não têm noção de classe. Não é culpa delas se as pessoas estão se comparando a elas. É culpa da... É isso, é esse tipo de argumento que eu acho muito infantil e imaturo. Nada contra o menino, desculpa, nem sei o nome dele. Calma aí, vou descobrir agora. Yuri Hoffman. É muito... Eu acho esse argumento muito simplista. Do tipo, é culpa de pai e mãe, eles que resolvam. Mas calma aí, pai e mãe têm a capacidade, sozinhos, de ensinarem enquanto um contexto inteiro tá falando de outra coisa? Eu acho que tem muitas coisas que se misturam nessa história. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Pai e mãe têm responsabilidade. É porque é sempre bom, eu esqueço de não me limitar nesse canal a falar o óbvio. Pai e mãe têm responsabilidade sobre as crianças e sobre criar elas, e é quem tem mais responsabilidade de todos? Sim, não estou tirando isso, tá? Porque tenho certeza, inclusive eu falando isso, eu tenho certeza que vai vir comentário falando exatamente isso. Tudo certo. Mas eu acho que não é tão simples assim. Mas vamos lá. própria pessoa. Gente, a Virgínia, ela é um pouco mais velha que eu. Eu acho que ela tem 23, 24. Vocês acham que eu fico me comparando a ela? A Virgínia tem 3 filhos, tem marido, tem família, tem 50 milhões de seguidores, é multimilionária, tem empresa. Não, gente, porque eu entendo que cada um tem sua vida. Cada um tem sua vivência, cada um tem suas conquistas. E não é culpa dela ser rica, ter a família, ter a vida dela. Então isso é sobre a própria pessoa, não é sobre o influenciador que tá fazendo um vídeo sobre isso. E assim, se essa menina tá se comparando a elas, tira o telefone dela, que aí ela não vai assistir, não vai acompanhar, não vai se comparar a ninguém, vai se comparar com a parede, porque ela vai ficar olhando só pra parede na casa dela. O pior, ela pode começar a ver uma série, tipo, desenho na televisão, e achar que ela é um super-herói, pular da janela, achar que ela sabe voar. Então assim, eu acho que as pessoas têm que parar de ficar procurando culpados pra problemas pessoais dos outros. Eu pra pensar que às vezes o problema é só a pessoa mesmo? Mas é isso, gente. Qual a opinião de vocês? Comentem aí. Qualquer atualização eu conto de vocês, não se esqueça de me seguir. Não é bem por aí, não. A vida não é tão simples assim que... a Virgínia não tem culpa de ser rica. Não, ela é rica e uma das coisas que faz ela rica é ela ser rica. Né? O fato dela ser rica faz com que as pessoas elas almejem chegar naquele lugar. Faz as pessoas acreditarem de que elas também podem ter o que a Virgínia tem. Né? Então, de novo, a Virgínia não deve produzir conteúdo sobre isso? Não. Mas a Virgínia tem responsabilidade, sim, de criar uma situação que faz com que pessoas entendam que aquela vida é uma vida normal, que todo mundo pode ter um jatinho. Amores, se todo mundo no mundo tiver um jatinho, a gente pega o planeta Terra, explode e joga ele no lixo. Porque no dia seguinte já não tem nem mais ar pra gente respirar. Então, assim, temos que ter consciência de que para pessoas terem a vida da Virgínia, muita gente tem que ter uma vida de merda. Tá? É assim que funciona. Então, de novo, se a gente vai fazer alguma coisa sobre isso, aí a gente tem que pensar qual é a melhor solução para isso. Agora, só simplesmente achar que a responsabilidade é sua como pai e mãe, tira o telefone da vida dela, né, não é bem aí. E esse menino tá dizendo que ele não se compara a Virgínia, eu duvido. Se ele produz conteúdo, eu quero saber se ele não quer chegar a ter milhões de seguidores, que nem ela, para ter o dinheiro dela. É o sonho de todo mundo aqui. Até eu quero. Então, assim, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado de simplesmente... É o famoso, vamos defender a galera ser trilhardária, milionária. Nenhum problema das pessoas serem milionárias, bilionárias talvez um pouco, mas também não vamos simplesmente... É isso, gente, não vamos simplesmente... Próximo vídeo, vamos lá. Paloma, o terror do TikTok. Vai. Como eu tenho filho, vocês me pediram muito para dar opinião sobre isso. Então, uma coisa muito importante. Pai e mãe tem responsabilidade, sim. Tá? E eu te garanto que a menina que mora na cobertura não deve sofrer tanto quanto uma menina que tem que pegar 5 ônibus para ir pro colégio. Então,
também vamos colocar um pouco nessa balança aqui, né? Tá bom, então tá. Então, tá bom, vamos lá. Gabi Tedeschi fez um vídeo, ela é uma influenciadora aqui, né? Ela fez um vídeo falando sobre a problemática dessas influenciadoras mirins aí, que são adolescentes, ostentando uma vida de luxo e tal, e causando ansiedade e coisas do tipo em crianças e adolescentes que consomem conteúdo aqui na plataforma. E aí ela depois fez um outro vídeo que ela recebeu bastante hate de crianças e adolescentes, né? Comentários ali e tal. E ela falando da problemática que é uma criança com acesso a essas coisas, com o celular na mão e tudo mais. Eu discordo. A gente vai ver esse vídeo, tá? Esse vídeo que ela recebeu bastante hate daqui a pouco. Numa parte com ela e concordo na outra. Vamos ver. Eu discordo quando ela diz que a culpa é dessas meninas ricas, tipo a Antonella, a Liz Macedo e companhia. Não acho que seja culpa delas. Acho absurdo elas ostentarem uma vida de riqueza na internet, sendo tão jovens. Acho, mas é a realidade delas. Então, assim, a culpa de crianças frustradas com coisas que vê na internet é 100% dos pais. Criança não compra celular. Eu vou dar um exemplo. Meu filho tem 14 anos e ele não tem um celular. Muita gente já me criticou por isso. Ai, mas ele já é grande, não sei o quê. O meu filho tem 14 anos e ele não tem celular. Ele é zoado na escola direto por causa disso. Não tem celular, não tem acesso à rede social. A gente não deixa ele ver TikTok. Então, assim, a responsabilidade é minha e do pai dele. E a gente monitora isso. Então, se um adolescente fala que tá com crise de ansiedade porque viu uma influenciadora rica comprando uma coisa que ela não pode ter, a vida é cheia de frustração. A gente tem que aprender a lidar com isso desde cedo, entendeu? É aí que você pega o gancho para ensinar sobre consciência de classe, sobre o lugar que você pertence, sobre coisas que você pode ou não ter, sobre trabalhar para conquistar, sobre coisas que mesmo trabalhando a vida inteira talvez você nunca tenha. Eu acho que dá para trabalhar bastante questão sobre isso, mas assim, o acesso livre ao celular, para uma criança e para um adolescente, a culpa é do pai e da mãe. Não tem outra pessoa responsável por isso, a culpa não é da Liz Macedo, entendeu? Inclusive o acesso dela também é culpa dos pais dela. Então, assim, nessa parte eu discordo 100%. Ai, mas o filho da minha amiga tá fazendo terapia porque tá com ansiedade, porque viu que a fulana comprou uma bolsa de 50 mil reais e ele não pode. O problema é do filho da amiga. A amiga que desse mais educação pra ele, que ensinasse sobre essas questões que eu falei. Olha aí, gente, a Paloma tendo uma opinião que eu tenho certeza que 90% de vocês vai ter. Tá vendo como a Paloma não é esse monstro todo? 90% das pessoas que vão comentar nesse vídeo vão ter essa opinião aqui. É porque a menina é rica que ela tem... O que ela tem a ver com isso? Nada a ver. Agora, nessa outra parte que ela falou que é um absurdo o livre acesso de crianças e adolescentes a celular, eu concordo, porque eu também acho. Eu também acho. Não é meu público aqui, eu quase não recebo comentários de crianças e adolescentes aqui. Talvez eu receba nesse vídeo. Mas eu também acho que é culpa dos pais. Porque, como eu disse, meu filho tem 14 anos e não tem acesso a celular. Ah, mas não tem. E acabou. E a gente ainda não acha que é o momento. Quando ele fazia terapia, né, durante a pandemia, o psiquiatra dele falou uma coisa pra mim que a gente guardou muito. Ele falou assim pra mim: olha só, Paloma, quanto mais você puder manter o seu filho, né, os seus filhos, longe de rede social, faça isso. Porque eu tô cheia de paciente aqui, adolescente, frustrado, que não consegue as coisas que quer porque vê outras pessoas tendo. E essa bola ele cantou pra mim lá na pandemia. Então não é de hoje que a gente vê crianças e adolescentes com acesso livre à internet falando besteira, querendo que não pode ter, e aí a gente vai culpar a criança e adolescente? Não, a gente vai culpar os pais, entendeu? Eu tenho uma prima que tem uma filha, que a filha dela tem livre acesso ao TikTok. Uma vez a gente se encontrou e ela tava ali, ó, vendo TikTok, com 7 anos de idade. Tem criança dessa idade que tem o próprio celular, gente, com livre acesso, entendeu? Inclusive, tava até essa discussão aí se o TikTok ia cair aqui ou não, por conta desse livre acesso aí de dados, enfim, né? Mas não caiu, graças a Deus. Então, eu continuo achando que a culpa do livre acesso de crianças e adolescentes a celular é dos pais. Porque se você não dá essa permissão pra eles, ele não vai ter. Ai, mas na escola ele se sente excluído, porque todos os amigos têm e ele não. Paciência. A vida é assim. A vida é cheia de frustração e a gente tem que aprender a lidar com elas desde cedo. Meu filho também fica frustrado. Mãe, mas eu sou o único da minha sala que não tem o celular. Eu falei, talvez seja o único que não tem ansiedade também. Então, assim, não. Ah, mas como você fala não? Dizendo não. Mãe, eu quero um celular. Agora não. Mãe, mas eu vi que fulano comprou uma coisa de 100 mil reais, eu também queria. A gente tem condição pra isso? Não, então você não vai ter.
E acabou, gente. Onde é que tá o mistério nisso daí? Pais e mães que não estão sabendo impor as coisas. Não sabe conversar, não sabe trazer a criança pra realidade, botar os 2 pezinhos do adolescente no chão e falar, viu, isso aqui a vida não é um morango não, meu amor. Ai, mas é que a Liz Macedo... Você é a Liz Macedo? Não. Você é a Antonella Braga? Não. Então se o liga. famoso. Acabou. Minha mãe sempre gente, falou, comigo é se preto no branco. fulano se tacar da ponte, você vai se tacar também? Eu quero fazer uma pontuação nessa questão que eu concordo em grande parte com a Paloma, mas tenho questões sobre isso. Eu fico pensando se é saudável. É muito difícil esse tema, gente. Muito difícil. Porque tem prós e tem contras de todos os lados. É muito difícil a gente cravar uma coisa. Eu tenho certeza que todo mundo que vai cravar aqui é culpa dos pais, não, é culpa das meninas, não, é culpa não sei o quê. Se parar pra pensar 5 minutinhos, vai perceber que todo mundo acaba perdendo em algum ponto. Eu acho, sim, que crianças com menos de, sei lá, 10, 12 anos de idade não tem que ter telefone. Tá? Em algum nível, o cérebro dessa criança está se formando para que ela tenha alguns estímulos que esses aparelhos trazem. Agora, um menino de 13, 14, 15 anos, eu já acho bem difícil. Por quê? A sociedade hoje, ela vive na internet. Você afastar essa criança da internet é você tirar uma ferramenta que é fundamental para viver hoje em dia. E assim, viver que eu digo um menino que vai ter a capacidade de se desenvolver e fazer um TikTok, poder produzir conteúdo, muitas vezes é um talento que a gente está desperdiçando ali simplesmente porque está tirando essa criança dali. E não só isso, a internet é um lugar de estudar, de aprender, de você ter contato com o mundo. E eu sei que é muito difícil a gente colocar uma criança para ter contato com o mundo, quando ter contato com o mundo quer dizer ter contato com tudo do mundo, né? Então, e eu não invejo o papel do pai, da mãe e de qualquer educador de ter que filtrar esse universo, porque nós, como adultos, a gente tem dificuldade de se filtrar na internet do que a gente vê. Imagina uma criança. Então, se a gente não está sabendo lidar com isso, imagina uma criança vai saber lidar. Não vai saber lidar. Agora, eu não sei se a melhor solução é simplesmente cortar esse acesso. Eu não sei. Eu acho que se tem alguma coisa que me fez hoje estar trabalhando com o que eu trabalho, é que com 15 anos eu tive acesso à internet. E era uma internet horrível, né? A internet naquela época não era a melhor internet do mundo. Mas a minha curiosidade pela internet, e talvez de uma internet muito mais inocente naquela época, a minha curiosidade me fez aprender muita coisa, né? Eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer muita coisa na minha vida, porque com 15 anos de idade eu tinha acesso a um computador, né? Então eu tive esse privilégio de conseguir ter acesso à internet e com 16 anos ter um blog e começar a trabalhar com isso. Então eu trabalho com internet desde os quase 16 anos de idade, né? Então, será que eu teria conseguido fazer isso tudo se eu tivesse ficado sem acesso a nada? Não sei. Será que eu teria aprendido tudo que eu aprendi e ter a minha visão de mundo se eu não tivesse acesso à internet? Também não sei. Mas eu sei que é muito difícil, né? Eu, com 35 anos, me comparo o tempo inteiro na internet. Isso aqui acaba com a minha cabeça, mas ao mesmo tempo é o que me dá dinheiro. Então, de novo, eu não tenho um ponto tão formado sobre isso, mas eu acho que é importante a gente pensar, mais do que a gente só simplesmente jogar a culpa no colo da mãe e do pai, ou jogar a culpa no colo da internet, é simplista. E ao mesmo tempo eu acho que toda vez que se levanta essa discussão, não se fala do intermediador disso, que é como que o TikTok vê essa situação? O que o TikTok pensa sobre isso? O que o TikTok faz sobre isso? Né? Porque a real é que é maravilhoso para a plataforma que tem uma menina mostrando bolsa da Gucci e todo mundo queira ter junto e assista todos os vídeos dela, esteja 40 horas dentro da plataforma. Então, é isso. No fim do dia, as plataformas ganham com isso. Então, qual é a responsabilidade das plataformas? A gente tem muito a discussão de a responsabilidade dos pais ou é da influenciadora? Sendo que tem um meio do caminho aqui que não está sendo colocado no jogo e que deveria ser colocado, tá? Mas é isso. Essa aqui é a Pietra Vasconcelos. Vai, Pietra. Essa quantidade de pai e mãe frouxo que não consegue colocar limite, educação e valores para os filhos, que querem responsabilizando influenciador adolescente pelo porque ela tá frustrada com a realidade dele.
pelo que eu vi no vídeo da moça que ela disse, a menina vive uma realidade muito boa. E mesmo assim, não tá bom pra ela. Porque a Alice Macedo tem e ela quer ter. Eu não conheço uma geração que passou sem ter pessoas destaques que tinham mais que você. Eu cresci na geração capricho. Eu queria fazer viagens com a formatura. Em todas as gerações, sempre existiram pessoas que ostentavam uma vida muito mais glamourosa do que a nossa. Se você não deu uma educação o suficiente para sua filha, para ela valorizar o que ela tem, a culpa não é da Alice Macedo, a culpa não é da Antonella Braga, a culpa não é da Careca. A culpa não é de ninguém, além de sua. A responsabilidade é sua. Influenciadores estão aqui para influenciar. Se a realidade financeira da família dessas meninas é boa, a culpa não é delas. A culpa é do pai e da mãe que terceirizam a culpa, né? E eu entendo que nós influenciadores estamos aqui para influenciar, certo? Certo. Mas não vai ser a Alice Macedo que vai dar inteligência financeira para sua filha. Não vai ser a Antonella Braga que vai ensinar a inteligência emocional para sua filha. Isso tudo vem de casa. E eu acho muito cômico falar que essas meninas realmente ostentam. É a realidade delas. E elas não vão deixar de viver para agradar os outros. Você não via Manu Gavassi, Raquel Polônio, Jade Seba, essas meninas deixando de viajar porque meninas estavam sonhando com a vida delas. Não. Minha visão, isso não passa de uma educação frouxa, fraca, que não coloca limite e realidade. Porque meu pai e minha mãe nunca me deixaram voar para fora da minha gaiola. A minha realidade sempre foi pé no chão e eu sempre tive amigas muito mais ricas que eu. Muito mais ricas que eu. De ter iPhone XYZ, festa de 15 pra Disney, eu nem passaporte tenho até hoje. É frustrante, gente, mas é a realidade. E eu nunca reclamei das coisas que os meus pais proporcionavam pra mim. Então assim, gente, na boa, isso pra mim não passa de uma educação frouxa, de pai e mãe querendo terceirizar a culpa e ainda vir influenciador pra piorar a situação. E é isso. Um beijo na bunda, Tassil. Eu acho que é mais uma opinião simples, bem simplista sobre a situação. De novo, se nem pai e mãe tá imune de lidar com a comparação, imagina a criança, né? Mas sei lá, gente, é isso aí. E agora, cadê? Ah, não, tem um antes da Estela. Vai, Estela. Impressão, isso é uma impressão minha, tá? De que se você tirar o poder de compra de uma galera, o conteúdo acaba. Não tem conteúdo de influência. Entende? Eu tava pensando. Isso aqui é muito importante também dizer. O conteúdo de muitas dessas pessoas, e não estou falando das meninas especificamente, até porque eu nem conheço, o conteúdo de muitas pessoas é ser rico. Pode olhar. Tem conteúdo. Muita gente que ficou famosa simplesmente pelo fato de ser rico. Você é rico, você pode comprar, você pode ostentar e acabou. De novo, tá certo ou tá errado? Não sei. Mas que é um fato, é. Tô pensando sobre isso porque eu vi um vídeo que a Gabriele fez falando sobre o conteúdo de consumo do nicho de adolescentes e como isso afeta adolescentes hoje em dia e falando da luta que uma amiga dela tá tendo com a filha. Eu entendi o ponto dela e tomou uma proporção pra fora da bolha e pra além do que ela queria falar naquele vídeo, da intenção que ela quis. A proporção tomou porque essas meninas, de novo, a gente tá falando de adolescente, que influencia milhares de adolescentes e que, nessa época, você mata e morre pelas pessoas. Então você acha que os adolescentes todos que amam essas influenciadoras não foram lá xingar a Gabi? Então a proporção que tomou é essa, né? Na verdade, isso aqui é assunto de adulto. Eu acho que a gente devia ser adulto para conseguir debater isso sim, sem ir lá atacar a Gabi. Trazer. Não conheço boa parte das citadas no vídeo dela, então não posso falar sobre essas meninas, mas vou falar de uma forma geral. A gente que tá na internet criando conteúdo, a gente pode não ser a responsável pela educação das pessoas que estão assistindo o nosso conteúdo. Mas o nome influenciador, ele serve para você influenciar, você transforma, você molda o comportamento. Você é capaz de moldar opiniões. Para você ter ideia, às vezes tem coisa... Olha que eu falo... Certo cuidado, gente, porque assim... Desculpa, Estela, você tá falando e eu tô pensando junto. O papo de é culpa do pai e da mãe é muito próximo do papo de qual o problema de fazer publi de joguinho? É só não jogar. Joga com responsabilidade. Será que é só não jogar?
Uma penca de besteira também, uma penca de coisa óbvia. Tem gente que concorda. Tem gente que vem aqui e fala, nossa, esperava a sua opinião. Queria muito ouvir a sua opinião. Tem gente que valida o que pensa a partir da fala de um influenciador. Isso é algo muito sério. Isso é uma profissão que muita gente acha que não é uma profissão, mas é uma profissão que te coloca num local de muita responsabilidade pelo que você fala. Por isso que a gente é muito crítico a esse consumo exacerbado, a essa influência de consumo exacerbado. Porque tem gente que tá ferrada, que vê seu conteúdo e quer viver a mesma coisa que você. Ah, mas é a educação da pessoa. Eu entendo tudo isso, tá? Mas a gente tem responsabilidade. Quando você olha uma influenciadora com 1000 produtos, que ela não tem nem pele pra usar isso tudo, e você vê isso numa sequência de pessoas fazendo, várias pessoas fazendo a mesma coisa, você acredita que esse tipo de comportamento é o normal, e não é o normal. E eu acho muito cruel a gente jogar essa responsabilidade somente nos pais, sabe? Porque sim, pai e mãe têm a responsabilidade de educar o filho, de preparar o filho para o mundo, de mostrar que as coisas não são tão simples assim. Mas eu já fui adolescente, outras pessoas já foram adolescentes, e a gente sabe que quando a gente não quer que nossos pais interrompam na nossa vida e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente vai. E quando se é adolescente, as últimas pessoas que a gente quer ouvir são os nossos pais. Porque são chatos, eles não entendem, o momento que você tá vivendo é outro, a sua amiga que tem não sei o que você quer. É assim com todo mundo? Não, mas com muita gente é. Então, quando você fala que você tem, eu tenho noção dos meus privilégios, mas você gasta 3 mil reais de maquiagem e posta isso na internet, onde não existe o menor filtro, não vai chegar só para quem tem dinheiro para comprar os 3 mil reais de maquiagem, você, de uma forma indireta, é responsável por levar uma mensagem de consumo exacerbado, de levar uma mensagem que fomenta esse tipo de comportamento. Tanto é que a gente não critica muito o influenciador que divulga jogo do tigrinho, porque tá fazendo com que as pessoas gastem seu dinheiro. É a mesma lógica do jogo do tigrinho. Você pega alguém que tá numa situação vulnerável, fala, não, joga quem quer, compra quem quer, Nossa, até parece que eu assisti o vídeo da Estela antes, porque é exatamente isso. E outra coisa, aqui no jogo do tigrinho a gente tá falando de adulto, tá, gente? Adulto, que em tese já tem aqui, ó, o lobo frontal, o córtex cerebral formado. Não de um adolescente de 14 anos que nem o cérebro ainda está desenvolvido o suficiente para ter capacidade total de resistir a esse tipo de influência. Consome quem quer. E aí todo mundo tira o corpo fora. Só que o seu trabalho é de influenciador. Se você não estiver influenciando... E outra coisa, aqui a gente está falando sobre adultos divulgarem joguinho. Um adolescente de 13, 14 anos tem capacidade mental de saber o nível da responsabilidade dele na internet? Cadê os pais? Aí, essa hora, a gente pergunta. Por que isso? Eu já vi aqui na pauta que a menina, uma das meninas citadas, se pronunciou. E eu já imagino qual é o tom do pronunciamento dela, porque a gente já sabe exatamente que ela não vai ter uma grande consciência. Mas é isso, essa menina tem capacidade de saber? Não tô chamando ela de burra não, tá, gente? Mas assim, nessa idade, alguém tem a capacidade de saber qual é o nível de influência e qual é a sua responsabilidade com o que você fala na internet? Ninguém, você não é um influenciador. E se a sua influência não está levando as pessoas a refletir, a compreender a própria realidade, a entender o que a pessoa pode fazer na própria realidade, a sua influência é basicamente consumo de produto, se tirar o poder de compra, o seu poder de compra, acabou a sua influência. Eu entendi o conteúdo da Gabi nesse sentido. Acho muito injusto a quantidade de hate que ela tá levando. Porque apesar de ter falado dessas meninas influenciadoras, a crítica não foi direcionada para elas, mas sim ao tipo de conteúdo que a gente tá fazendo aqui na internet e como que a gente tem que ter responsabilidade para falar e como a gente tem que ter um cuidado maior ao tratar nosso conteúdo e a nossa audiência. Por mais que não seja responsabilidade nossa educar ninguém, cuidar das finanças de ninguém, trazer ninguém para a realidade, a gente sempre, em todo momento que a gente puder, principalmente quando a gente fala de coisas da nossa vida, é importante a gente delimitar esses parâmetros, é importante a gente ter essa discussão com a nossa audiência. Exatamente, perfeito, não podia dizer melhor.
Vamos lá, Fabi. Ai, Fabi, faz um tempo que não aparece nesse canal. Gabriele fez um vídeo falando que a filha da amiga dela, que tem um ótimo padrão de vida, ela acha que ela é pobre porque ela se compara às influencers mirins do TikTok. E aí a discussão é de quem é a responsabilidade? Os influencers jovens, eles têm responsabilidade ou é só dos pais ensinarem? Já adianto pra vocês, sim, os influencers têm responsabilidade. É a mesma coisa de quem divulga tigrinho e fala assim, jogue com responsabilidade. Então o influencer que posta qualquer outra coisa de consumo vai falar, compre com responsabilidade, compra se você puder. Não é assim que funciona. A gente é responsável. E eu falo como influencer e como mãe de uma pré-adolescente de 11 anos, que assim, a minha vida no TikTok é contar pra vocês tudo que ela quer comprar e como eu ensino ela. Ou seja, a Valentina é... Se os adultos têm responsabilidade na internet com o que eles influenciam, por que as crianças não vão ter também? Ela é super influenciada por essas influencers mais novas. A minha função como mãe é explicar pra ela o valor das coisas. E não é que eu falo, Valentina, este óleo não vale R$400. Ah, tá bom, mãe, não. Todo mundo tem, todo mundo usa, é maravilhoso. Então eu explico pra ela. Perdão. Não é a nossa realidade e além disso, um óleo não vale R$400, porque além de realidade, gente, as coisas precisam ter valores. As crianças e os adolescentes, eles não podem perder o valor das coisas. Quantas polêmicas, entre aspas, já não me envolvi aqui por essa questão de dar pra Valentina, muita gente defendendo ela, a maioria criança e adolescente, estojo da Kipling, bolsa da Kipling, né, que depois ela vendeu. E assim, um estojo não vale R$180. Esse é o importante da nossa função como pai e mãe, de falar pras crianças, isso não vale. É um estojo que ano que vem você vai querer trocar. Por outro lado, falando como influenciadora, é claro que a gente tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade por tudo que a gente posta. Seja uma blusinha, seja uma bolsa cara, seja uma coisa barata. Se for barato, tem que ter qualidade. Se for caro, tem que ter motivo, tem que ter valor além do preço. Acompanha quem quer, compra quem quer, joga quem quer. Gente, isso aí não é desculpa pros tempos de hoje, entendeu? Então, eu falo pra você jovem e adolescente, você pai, mãe, não achem que tipo assim, ai, elas que tem que parar de postar os influencers. Não, a gente precisa conversar em casa e dar base. E pros influencers também, a gente é responsável por tudo que a gente posta. Eu vou fazer meu cabelo no salão, que toda vez que eu vou fazer luzes... Às vezes eu tenho vontade de acabar com o meu canal e só repostar os vídeos da Fabi Bubu. R$2.000, toda vez. Eu falo, é R$2.000, aí fui lá, R$2.000. Tudo, tudo, tudo. Você acha que eu não vou influenciar alguém a querer no salão que eu vou por R$2.000 e juntar dinheiro, encher a cabeça dos pais, sendo que é necessário? Às vezes é a minha realidade. Eu vou naquele salão há muito tempo, eu tenho dinheiro pra gastar. Isso não é minha realidade, tá? Tô dando um exemplo. Mas eu vou colocar na cabeça da pessoa aquilo. Então, sabe? Tem que saber quem é seu público. Sabe, né? Eu poderia falar horas sobre isso, porque eu vivo os dois mundos. Principalmente o mundo de ter uma filha pré-adolescente que é totalmente influenciada pela internet. E eu tô diariamente tentando ensinar ela e tudo mais. Mas em nenhum momento eu falo pra ela deixar de seguir alguém ou não. Você vai ver a realidade do outro, você precisa entender a sua. E mais que isso, o valor das coisas. E sim, tem influenciadora que fala que compra as coisas no Brás, que compra na Shopee e tal. Eu, como mãe, uso de exemplo. Porque é isso, entendeu? É sobre querer pertencer, ostentar, performar riqueza, que é a palavra que eu tava tentando lembrar do podcast. É nóia minha, falo sempre nesse podcast, por favor, escutem, porque assim, é uma joia esse podcast. Então, muitas vezes, as crianças que não têm as coisas, que não têm esse dinheiro, não vivem essa realidade, elas querem performar algo para pertencer. Então, antes do consumo, antes de assistir o influencer, a gente precisa ensinar em casa o valor das coisas. E sempre que eu nego alguma coisa pra Valentina, as pessoas falam assim pra mim, mas você comprou um Dyson. Gente... Eu nunca nem dei satisfação disso, porque eu não tenho tanta satisfação. Mas é um bom momento pra falar sobre isso. Quando a gente fala de alguma coisa mais cara, aquilo tem que ter valor pra gente. Por exemplo, o esse tônico aqui da Caudalie. Custa R$200, R$190. Então, eu falei dele já algumas vezes e falei, gente, só que assim, não é um preço tão acessível. Ele dura comigo 3 meses. Então, tem o valor de durar 3 meses. E é muito bom. Vocês podem ver que eu faço maquiagem todo dia. Não tô usando Roacutan. Eu limpo muito bem a pele. Eu não tenho espinha, nada. Esse é o valor dele. Eu comecei a alisar meu cabelo com 8, 9 anos. Então, o cabelo sempre foi uma questão pra mim. Ontem mesmo postei vídeo chorando aqui, porque cortaram errado e tudo mais. Então, o cabelo sempre foi um problema pra mim. A chapinha sem fio, a chapinha a vapor, eu sempre comprei. Então, o Dyson, pra mim, ele tem outro valor. Que é eu achar que o meu problema vai ser resolvido ali, que ele vai alisar meu cabelo diferente ou fazer ondas. Então, eu preciso deixar claro o valor que tem pra cada coisa, entendeu? O que cada coisa tem de valor pra mim. E aí, não cabe a comparação. Ai, mas a criança não pode, você pode. Eu já fiz esse vídeo brincando, lembram do quadro branco? Que assim, não dá pra comparar uma criança
com um adulto que tem uma renda, que tem vivências e tudo mais. E esse vídeo cabe não só para crianças, mas para adulto. Não é à toa que tantos adultos se endividam, que são influenciados por influencers que jogam o jogo do tigrinho, não é mesmo? Então, assim, é responsabilidade de quem posta, entendeu? O que você vai agregar. Ah, é um vídeo bobo e tudo mais. Tudo bem, só que não seja a recorrência o consumo. É como eu penso, tá, gente? Esse vídeo tá enorme pra variar. Como eu disse, poderia ficar falando sobre isso sobre horas, porque vivo isso, vivo essa questão de ter uma filha pré-adolescente, consumo, ser influencer e tudo mais. Mas, reafirmando e respondendo, se alguém chegou até aqui, é responsabilidade de ambos, tanto do influencer quanto dos pais, na minha opinião. Sim, ai, não tenho nem o que dizer. A menina, essa aqui, ó, chama Sossô Careca. É isso mesmo? Ela é uma das pessoas que a Gabi, ela cita no vídeo. E aí, tava na minha pausa de tudo e acabei de ver um vídeo de uma mulher. É a legenda, provavelmente, não é nem o título, né? Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Hoje a gente tava na minha pausa de tudo e acabei de ver um vídeo de uma mulher. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela falou de influências que influenciam outros adolescentes. E também sobre uma menina que tá fazendo sessão na psicóloga e tudo mais por problemas em não aceitar a realidade de condição financeira que ela tem. Eu tenho 17 anos, acabei de fazer 17. Eu gravo vídeo desde os 15 anos aqui pra plataforma. E meu conteúdo é minha vida. E eu e o povo dos comentários, não sei se a gente interpretou mal ou realmente ela se expressou mal. Eu espero que seja se expressando mal. Mas eu queria deixar uma coisa clara, né? Não é culpa nossa de termos a nossa condição financeira. E não é obrigação nossa ensinar pro seu filho que é diferente. Isso é um trabalho que tem que ser feito em casa. Não quer dizer que a gente tem que ficar esbanjando dinheiro, óbvio que não. Entra no meu perfil e veja as coisas que eu posto. É sobre minha vida. Sou eu vivendo a minha vida com vocês. É um diário particular que virou público, tá? Então eu falo sobre minha vida aqui. Tudo sobre minha vida. E querendo ou não, mostra minha condição financeira, porque minha vida gira em torno da minha condição financeira, igual de todo mundo. Mas eu tenho consciência que tem outras pessoas que não têm a mesma condição que a minha. Mas como o meu conteúdo é minha vida, não tem como eu ficar escondendo e colocando um pano em cima disso. Eu não vou fingir ter uma condição que eu não tenho. Eu sou sim privilegiada e agradeço muito os meus pais por isso, mas não acho que é uma obrigação e um dever nosso. Tá no nome, influenciador. E o meu conteúdo é sobre a minha vida, inclusive estudos. Se vocês entrarem aqui, tem até um quadro de estudos com a Sofia. Eu falo sobre rotina de skincare, eu dou conselho de irmã, eu dou conselho de amiga, eu falo sobre experiências da minha vida e o que não fazer. Eu literalmente um diário, então eu conto de tudo, além de desabafo, faço vídeos sobre isso para as pessoas conversarem e tudo mais, além de piadas para descontrair. E é isso o meu conteúdo. Essa parte de conscientização não é culpa do influenciador. É culpa de quem, então, amor? Essa parte de influenciar não é culpa do influenciador. É isso, entendeu? Eu acho que é muito fácil se eximir da responsabilidade das coisas que você faz na internet. Não é o seu diário. O diário você faz na sua casa, fechadinho, só você lê. O que você faz na internet não é seu diário, é você mostrar a sua vida, que você já falou algumas vezes. E sim, você tem responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você mostra, independente se é sua vida ou não. Sua vida não deixa de ser um conteúdo como qualquer outro. Você não precisa estar dentro de um estúdio com um programa todo montado, luzes e um sofá bonito para aquilo ali ser um conteúdo que seja mais relevante, mais importante do que você mostrar a sua vida. E legal que você faz um monte de coisa, é legal que você tem essa consciência, né, de que a sua vida é uma vida privilegiada e uma vida diferente dos outros, mas se você já parte do preceito de que você não tem responsabilidade sobre o que acontece com as pessoas a partir do momento que elas veem seu conteúdo, é bom você estudar mais sobre esse assunto. Porque sim, você tem responsabilidade, sim, senhora. Tá? Todos nós temos. A gente está aqui na internet. É porque as pessoas, elas começam. Desde que a internet deu essa abertura para todo mundo, as pessoas elas acham que tudo é um perfil pessoal. Que tudo é um perfil no Instagram que você está postando foto para seus amigos. A partir do momento que você ganha uma relevância, não é mais assim que funciona. Você passa a ter tanta responsabilidade que a Rede Globo tem, que o SBT tem. Porque a gente passa a ser um veículo de massa que atinge muita gente. E a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Não é porque a sua vida é desse jeito, ou do jeito que seja, porque eu não conheço, eu não vejo conteúdo, eu não conheço, e não estou menosprezando ninguém disso, não estou dizendo que o conteúdo é ruim por causa disso, eu realmente só não conheço. E você tem responsabilidade. Isso tem que estar na tua cabeça o tempo inteiro. E eu acho que em algum nível você está mostrando aí que você tem consciência. Né? Você tem consciência disso. Agora,
acho que a pior coisa que você pode fazer é fazer um vídeo falando que o problema é aí do seu dos seus pais. A conscientização é vocês aí, tá? Eu vou continuar mostrando a minha vida. Não tenho culpa de ser rica. Não sei, eu não sei. É culpa da escola ou dos pais. Os pais que têm que ensinar. Não é obrigação nossa. Então o começo do vídeo já tá errado. Não é influência de outros influenciadores nos adolescentes. É inspiração. É diferente até. Não é nosso dever influenciar seu filho a ficar mal. Não é esse o propósito. E não é esse o motivo. Quem vê os vídeos sabe, entendeu? A gente só mostra a nossa vida. E eu sei que pode refletir em algo ruim para algumas pessoas, mas não é nosso dever cuidar disso, entendeu? Então... Só que você também tem que ter consciência de uma outra coisa. Se não fosse a sua condição financeira, provavelmente as pessoas não se interessariam pelo seu conteúdo, que é a coisa que a Estela falou, né? A gente sabe que a condição financeira é um dos glitters que estão em cima de alguns conteúdos. E que as pessoas, elas olham isso para, quando você está falando de se inspirar, mas não é se inspirar, é querer ter uma vida que elas provavelmente não vão ter, né? Então, a gente tem que lembrar um pouco desse lugar. Que talvez tenha uma coisa no seu conteúdo que, de novo, é a sua culpa? Você é malvada por fazer isso? Não. Mas que talvez as pessoas acompanhem você porque você é uma menina branca, loura, do olho azul, rica, privilegiada. De novo, é culpa sua? Não. Mas tenha consciência de que você está nesse lugar, né? Tenha essa consciência. E a partir dessa consciência, a gente também pensa no que tipo de conteúdo a gente coloca na internet. De novo, gente, não estou julgando essa menina. Não estou julgando. Eu não conheço o conteúdo dela, estou vendo só a treta que ela está envolvida. Mas ela tem responsabilidade. Sendo adolescente, tendo 17, 15, 20, 40, 70 anos, ela tem responsabilidade do que ela coloca na internet, sim. Colocar essa carga em cima da gente, eu acho errado. Mas é isso. Essa é a vida de adulto. E uma pessoa que tem um canhão gigante de exposição passa a ter responsabilidade de adulto, né? Então não é pesado demais colocar isso em você. Isso faz parte do jogo. Ao mesmo tempo que ter milhões de seguidores te traz coisas boas, também te traz responsabilidades. Não dá pra fugir disso. Não dá pra achar que você vai fugir disso. Entendeu? Vamos lá. Aí ela fez outra. Existe uma responsabilidade quando se trata de influenciar adolescentes. Eu acho que a própria Gabriele, a Gabriele comentou no vídeo e ela respondeu. Vamos lá. Tem hora que ela fala que os influenciadores não têm culpa e tem hora que ela fala que é nossa responsabilidade. Eu entendo sim, é nossa responsabilidade influenciar os adolescentes para coisas boas. Mas em nenhum momento aqui a gente tá influenciando o seu filho pro mal. Em nenhum momento aqui a gente tá falando pro seu filho ser mal educado, pra ele faltar na aula, pra ele ser respondão. Em nenhum momento tá acontecendo isso. A consciência de classe não é responsabilidade do influenciador trazer aqui. É responsabilidade dos pais explicar a realidade de cada um. Isso não é uma responsabilidade de um adolescente explicar para adolescente. Não faz nem sentido isso. Isso é trabalhado em casa. Isso foi trabalhado em casa comigo. Eu não aprendi com ninguém na internet, não. E não vai ser hoje que as pessoas vão parar a vida delas para explicar sobre consciência de classe. Deve ser muito difícil ter aprendido em casa, filha. Então, tem gente que é pobrinha e não tem o que você tem, viu? Não sofre. Não sofre. Não sofre. Público é muito novo. E eu entendo isso. Por isso que eu não trago o assunto de política aqui, porque eu já posso votar. Deveria. Por isso que eu não trago assunto nenhum sobre educação, porque eu não sou mãe, inclusive. O que eu trago aqui é como tratar bem os colegas, como resolver algumas situações pessoais de relacionamento. Eu trato aqui como que você vai bem na escola, como que eu faço meus resumos, como eu escrevo no meu caderno que as pessoas perguntam. Eu trato aqui sobre problemas pessoais, de desabafo, dou conselho e ainda faço rir, gente, porque eu acho que o conteúdo tem que ser leve, não tem que ser algo que tem que o tempo todo tacando, entendeu? É que vocês estão confundindo, não é o papel do influenciador conscientizar ninguém sobre classe social, é trabalho dos pais. Isso é pros pais. Claro, a responsabilidade é a gente não ser mal educado, a gente não fazer coisa muito vulgar e tudo mais, porque isso acaba influenciando. Mas em nenhum momento aqui a gente tá falando bem do dinheiro, falando, nossa, eu não viveria sem. Em nenhum momento tá acontecendo isso pra trazer como se fosse responsabilidade nossa a pessoa não gostar da condição financeira que ela vive. Essa consciência é de cada família, não é culpa nossa.
Vamos lá. Mas a adolescente que me rebateu disse que é inspiração e não influência. De novo, a Gabriele comentando aqui e a menina vai responder de novo. Influenciadora é pra gerar entretenimento. Educação vem de berço. Reveja meu vídeo. Eu sim acho que a gente é responsável pelo que a gente fala. Mas algo que não tem pra controlar, não tem o que a gente possa fazer. Eu não sou uma má influência pro seu filho. Eu faço de tudo pra não ser. Eu faço questão de ser educada. Eu faço questão de ensinar coisas boas, de educação, ética e moral. Eu faço o meu máximo, dou o meu máximo pra não responder as pessoas de forma grossa. Eu não falo tanto palavrão. Eu me porto de uma forma boa. Eu não uso roupas inapropriadas. Eu não tenho uma postura mal apropriada. Eu não apareço aqui bebendo, eu não apareço aqui fazendo nada. E sim, eu acredito que influenciador é inspiração também. Porque muitas vezes a gente segue pessoas que não são da nossa realidade por inspiração pra gente chegar lá no futuro. Nem sempre é comparação, nem sempre é por causa da influência. É claro que tem atitudes nossas que influenciam, mas acredito que a nossa vida e o jeito que a gente leva não tem muito que eu possa fazer. A minha vida é essa, eu vivo assim. E assim, tem vídeos de comprinha aqui no perfil, mas eu não me resumo a isso. E eu tô te respondendo pela terceira vez, porque no vídeo mesmo você fala que você não me citou. Você me citou, até falando nos comentários. E você sabe meu nome, não é a adolescente, é Sofia. Então pode falar comigo diretamente que eu tô aqui pra debater com você. Eu sei que você é uma adulta, né? Mas não tem problema nenhum. Meus pais me apoiam, eles sabem da educação que eles me deram e sabem que eu tô dando meu posicionamento real. Eu não tô querendo ofender ninguém, gente, mas é muito diferente vocês compararem compras com o joguinho do tigrinho. E não é nem compras tipo, nossa, olha isso, é a melhor coisa do mundo, vou, nossa, é uma conquista. Na verdade, todas as coisas que eu mostrei aqui que eu comprei foi com o dinheiro que a internet me proporcionou. Então, muito obrigada novamente. Não é algo para as pessoas se sentirem mal, para sentir inveja. Então, não é a má influência, não é algo que a gente queira fazer. A gente não tá na internet para isso, a gente tá na internet para se divertir. Nem sempre é para ter ensinamentos. Se vocês quiserem perfil de ensinamento, vocês podem procurar a Andressa, que eu adoro ela. A própria Fábio Bubu tem posicionamentos legais, porque diferente da Gabriele, a Fábio Bubu não precisou citar ninguém para conseguir falar tudo certinho. E ela tem consciência, a Fábio Bubu me conhece, a Andressa também. O consumo não tá somente nos adolescentes, tá há muitos anos no mercado. Sim, intensificou por causa da internet, mas não é por causa de pessoas que não têm condição que a gente tem como parar. Entendeu? O que vocês querem que eu faça sobre isso? Vocês querem que eu pare de postar minha vida e finja ser o que eu não sou? Não é questão de culpar o adolescente. É questão de falar que a gente é má influência. Sendo que nós, pelo menos as meninas que fazem arrumos comigo, a gente se esforça pra não ser isso. A gente tá aqui pra conversar, pra ser amigo. Não é pra brigar com ninguém. Então assim, Gabriele, a cada hora você me coloca numa posição diferente. Então às vezes você defende, às vezes você fala alguma coisa. Eu tô de olho. E não é por minha influência que você tá tomando hate. Porque ela falou nos comentários, em um deles aí, eu até respondi. Falando que agora os adolescentes, porque eu respondi, estão indo xingar ela. Eles estão te xingando porque não concordaram com o seu posicionamento. Ou você acha que as pessoas que estão no seu vídeo não estão xingando também? Eu só rebati porque, como você me citou, eu me senti no direito. Então na próxima vez, não me cite, porque eu vou responder de qualquer forma. Mas é isso. Um beijo. Nisso aqui eu vou dar razão a ela, tá? Eu acho que a questão não é ela individualmente. E assim, eu tô aqui brincando com ela e falando, ai meu Deus, sofre muito de ser loira padrão. Mas a questão não é ela individualmente, né? Quando a gente individualiza um problema, aí a gente acaba criando isso, uma briga, né, entre a Gabi e a Sossô. Não é sobre ela especificamente, não é sobre a Liz Macedo, não é sobre até a menina que a gente falou recentemente, né, Amanda, Andressa, a vovó que já não lembra. Não é individualmente essas meninas, mas como a internet tem o poder de trazer conteúdos e realidades que fogem muito do nosso controle de entrar em acesso. Também tem muito a ver com a forma como o algoritmo se constrói, como as plataformas ganham dinheiro. Então é uma discussão que vai muito além de se essa menina pode comprar uma bolsa da Prada ou não pode. Nem sei se tem. Entendeu? A discussão não é sobre ela, é sobre como se forma. Então, eu acho que a gente perde muito quando a gente individualiza alguns debates, tá? Quando a gente coloca o foco muito em cima, o que é isso? Aí vira uma guerra, de uma xingando a outra, de uma... Tô dizendo que elas estão se xingando, mas assim, as pessoas que gostam dela estão indo lá pra Gabi jogar hate, as pessoas que gostam da Gabi estão vindo aqui nela falando que ela é uma irresponsável. E no final das contas, eu acho que o pensamento ele é um pouco mais macro do que isso, né? Ele é muito mais sobre, e de novo, não podemos esquecer que se adolescentes são impactados principalmente por conteúdo de ostentação, é porque existe uma máquina
por trás que faz com que esses conteúdos cheguem, e esses conteúdos, essa máquina, ela se aproveita muitas vezes de vulnerabilidades psicológicas e cognitivas que a gente tem e que adolescentes também têm, muito maiores, né? Então, eu acho que o debate ele não está exclusivo aqui nessa menina. Eu tenho certeza que essa menina aqui deve fazer o máximo para fazer um conteúdo super legal do que ela acredita dentro da realidade dela. E com certeza ela não tem que fingir que é uma coisa que ela não é. Não faz o menor sentido, realmente. E não é a responsabilidade dela também resolver esse problema, né? Inclusive nós adultos aqui deveríamos estar sabendo como resolver esse problema melhor do que uma menina de 17 anos. Mas é sobre. Mas a treta continuou, né? A treta, o quebra-pau continuou. A Gabi fez esse vídeo aqui, ó, que eu acho que até ela chegou a apagar. Eu gravei um vídeo falando das influenciadoras adolescentes que influenciam outras adolescentes. Aí a Sofia Careca, né, pegou e falou sobre o meu vídeo, colocou lá, me mencionou. E aí a minha conta está sendo denunciada por um monte de criança que acha um absurdo o que eu falei, sendo que o que eu trouxe para cá foi uma reflexão e uma situação de uma mãe que está passando por isso, que já identificou, que já está levando na terapia. Mas a questão é que isso só fez eu ter mais certeza como os influenciadores mirins influenciam adolescentes e crianças. Por quê? Ela foi lá, postou o vídeo, rebateu no meu vídeo. Tem todo o direito. Agora, até porque citei ela. Agora, as outras crianças que seguem ela, de 13, 14, 15 anos, estão lotando o meu vídeo, falando que é um absurdo, que eu tô errada, que não sei o que lá, pra ver um vídeo dela influenciou outras crianças a virem no meu vídeo me atacar. Então, a gente... Mas isso é um fato, se não for... É o que alguém falou, eu já não lembro quem era. Se não for a Sossô, vai ser a Chuchu, vai ser a Capricho, vai ser... Não sei o que. Isso é... Desde que o mundo é mundo. Óbvio que a internet, ela aumenta essa questão, né? Na minha época não tinha internet para ficar xingando as pessoas, mas isso aqui só mostra como que a adolescente pensa. É fato que essa menina influencia muitos adolescentes. É fato. Agora, gente, se ela é aquilo, se a Sossô falar assim, acabou, não quero mais produzir conteúdo, amanhã a Fafá vai começar a produzir conteúdo e vai fazer a mesma coisa, gente. Porque esse buraco ele vai continuar, porque existe uma demanda para esse tipo de conteúdo. Porque os adolescentes, eles querem sonhar com serem crianças ricas e adolescentes e adultos ricos. Então é óbvio que o problema não é ela individualmente. Por que a plataforma, de novo, por que a plataforma entrega esse tipo de conteúdo para a criança? Por quê? O problema é ela. E, de novo, a plataforma, o algoritmo, muitas vezes, eu tô falando de novo 40 vezes nesse vídeo, mas é porque eu acabo me repetindo muitas vezes. O algoritmo, ele emula a maneira como a sociedade pensa. Então, será que a gente, como sociedade, também não tem que pensar sobre isso? Eu sei que quando a gente leva o debate para esse lugar muito macro, a gente acaba não tendo muitas ações práticas. Mas não dá pra gente também ir muito pro micro e achar e dar nome pros problemas. Porque eles não têm um nome tão claro assim. A gente precisa entender que a gente tem sim responsabilidade do que a gente fala, no que a gente faz e no que a gente compartilha para menores de idade. Porque por mais que seja sem intenção, mas eu não obrigo ninguém a fazer isso, a comprar o que eu uso, a fazer o que eu faço. Só que adolescente quer pertencer, quer fazer parte dessa festa. E adulto também. Adultos também. Com 30, 40, 50 anos a gente continua bem parecido. E quando ele vê que ele não consegue, isso gera uma frustração. E aí sim é dever dos pais mostrar que aquela realidade é diferente da dele. Mas a gente precisa falar sobre isso sim. É muito delicado esse assunto. E aí a Gabi acho que apagou esse vídeo e agora fez um outro vídeo, fez 2 outros pronunciamentos. Mas é chuva de comentário de criança na internet, né, gente? Assim, mais uma vez, eu sempre falo que lugar de criança não é no TikTok, não deveria ser, sabe? Eu entendo e sinto muito pelas mães, porque esses adolescentes culpam as mães, né? E eu acho muito ruim, porque a responsabilidade sempre cai muito pro pai e pra mãe, quando adolescente é um ser humano que tem vontade própria, desejos próprios e fala o que quer, né? Na hora que quer. Eu duvido muito que a mãe dessas milhares de crianças que comentaram no meu post, assim, eu tenho um vídeo aqui, eu posso rolar assim pra vocês, da quantidade de criança
xingando, falando palavrão, falando coisas que mal eu consigo entender de tanto erro de ortografia. E aí eu fico pensando, às vezes essa criança tá na escola com um telefone celular, numa hora de intervalo, ou às vezes nem hora de intervalo, né? Digitando, né, coisas e brigando na internet quando deveria estar prestando atenção na aula, porque o horário que eu postei o vídeo foi de manhã, as crianças deveriam estar na escola. Uma vez eu recebi um hate muito grande por causa de Big Brother e uma pessoa foi muito além da conta. E aí eu fui numa delegacia de crime cibernético. Eu não sabia que do outro lado quem estava desejando a minha morte era uma criança, porque era um fake. Então, na delegacia, quando buscou o IP, eu descobri que era uma criança de 14 anos. E os pais, coitados, que trabalhavam pra caramba pra pagar as coisas pra essa criança, não tinham noção do que ela estava fazendo na internet. Então, nem todo pai e mãe consegue ficar ali 24 horas por dia. Então, a criança pega o celular e ela é uma mente pensante. Criança e adolescente é um ser humano, com vontades, com desejos, e que as outras pessoas que geraram aquela vida são responsáveis, sim, por educar, por dar a educação, mas às vezes é uma coisa que sai do controle. Imagina o choque de pais de uma classe C saberem que seu filho estava brigando na internet por causa de Big Brother para defender jogador de Big Brother, né, porque nessa altura não era nem, né, ex-BBB, que era aquele Arthur Piccoli, nunca vou me esquecer. E implorando, pelo amor de Deus, para não entrar com um processo contra esse adolescente. Então, assim, rede social para criança é uma coisa extremamente danosa. E a gente, dessa geração, que pegou ali o início dos anos 2000, que foi quando todo mundo começou a ter mais acesso à internet, já sofre um pouco, né, de alguns danos que a internet traz. Imagina essas crianças e adolescentes que vivem full time ali, né, numa conexão, né? Todo full time é o tempo todo conectado. Então, assim, não tem como as influenciadoras de 13, 14, 15 anos acharem que elas são apenas inspirações, porque elas não são só inspirações. Influencer é pra influenciar, entendeu? Então, assim, a Liz Macedo, eu adoro a Liz. Ela vai lá de manhã, passa o Creamy, inclusive conheci Creamy por causa da Liz Macedo. Uma coisa importante também, que a galera falando, influencer é pra influenciar. O influenciador, quando se deu esse nome influenciador, que criou-se a profissão influenciador, essa profissão existe desde que o mundo é mundo, né? Você ser uma pessoa que agrega os olhares e que também faz com que mais pessoas queiram ser como você, existe desde que o mundo é mundo. A sociedade, desde que ela se organiza em sociedade, existem pessoas que têm poderes sociais em cima de outras pessoas. A gente chamou essas pessoas na internet de influenciadores. Mas é isso, essa menina, ela com certeza também é influenciadora no colégio dela, né? No meu colégio tinham as meninas mais populares, são as influenciadoras, né? Que hoje influenciam na internet, mas vão influenciar em qualquer outro lugar. Essa menina pode estar passando por esse problema online, a menina que ela cita lá no início do vídeo, mas também deve estar passando por esse problema no colégio, né? Se no colégio dela tem pessoas com mais condição financeira do que ela. Então é isso, a gente vai tentar fugir disso da internet, óbvio que na internet é muito mais exacerbado, né? Mas a gente vai tentar fugir disso e vai cair em outros lugares também, né? Aí ela vai lá, passa o Creamy dela, deu lá, né, ganhou de publicidade todo mundo que foi na festa dela, ela teve o patrocínio da Creamy. E aí, uma outra criança que às vezes tem 13 anos, tá vendo ela passar na cara, vai querer passar. Aí o pai dela vai falar assim, não, você não vai passar. Eu falei assim, mas a Liz na minha idade passa. Isso influencia, gente, isso influencia. Aí a Liz com a pulseira dela lá da Tiffany, gente, minha pulseira é falsa, eu comprei no Shopee porque meu sonho era ter essa pulseira. Porque em algum momento, a Liz também foi refém, influenciada por outras pessoas mais velhas do que ela, de comprar uma pulseira dessa. Aí a outra usa uma bolsa da Longchamp pra ir pra escola. Aí a outra criança tá ali vendo e fala, mãe, eu também quero. E a mãe fala, não tem. Vocês não sabem como é que é doloroso pra uma mãe falar não pro seu filho. Ainda mais quando ele quer. Mas aí, Gabi, também isso aí vai acontecer com ou sem influenciador infantil. Aí eu também já acho que é tirar muita responsabilidade. É isso, minha mãe sempre me falou, se fulaninho pular da ponte, você vai pular também? Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Isso aí a mãe e pai, né? Mas assim, já vem de fábrica. Nasceu a criança, ela já aprende a falar, mas você não é todo mundo. Entendeu? É muito uma coisa. Então, assim, as mães também sofrem junto com seus filhos que não têm acesso. Então, assim, gente, mas elas não precisam parar de postar. Elas não precisam parar de postar. Mas elas também precisam entender o peso de uma responsabilidade da influência delas. Porque o público infantil é o mais difícil. Ana Castela sofre pra caramba, ela é uma adulta. Ela é uma adulta e ela é mega cobrada pelos pais de que ela não faz música pra criança. Ela falou, eu não sou uma cantora infantil. Ela não é uma cantora infantil. Os pais cobram dela, erradamente. Só que quando você é uma adolescente, o seu público vai ser o quê? Adulto, não vai?
Seu público vai ser criança. E por que que as publicidades são muito mais massivas quando se tratam de crianças? Porque sabem que criança é manipulável, que adolescente é manipulável. É por isso que de uns tempos pra cá foi proibida coisinha da Turma da Mônica, suquinho do fulano de tal, sabe? Porque a criança via aquilo ali, ela queria o do personagem da televisão, entendeu? Então, assim, existe um jogo mental muito grande, muito além que talvez os adolescentes consigam perceber. Porque quando a gente vem falar aqui, eles só acham que a gente tá atacando a pessoa que eles admiram, a pessoa rebate, e aí eles vêm com ferro e fogo, porque tudo que aquela pessoa tá falando vira lei. Porque eles são adolescentes. Porque pra eles, se aquela pessoa que eles amam tanto se sentiu incomodada com o que o outro falou a respeito, eles também odeiam essa pessoa, então eles vão atacar, eles vão falar. Sendo uma pessoa desconhecida, sendo um parente, sendo uma mãe, sendo um pai. Vocês conseguem entender? É isso, não tem muita resposta para o que se fazer a partir disso. E aí ela falou de novo outra coisa. E existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é diferente de responsabilidade. Por mais que as palavras se assemelhem, elas não possuem o mesmo significado. Se eu quisesse atribuir culpa a uma pessoa, eu usaria a palavra culpa. Mas eu atribuí a palavra responsabilidade. Porque nós, como influenciadores, temos responsabilidade. Desde o determinado momento que vira um trabalho, a gente tem sim responsabilidades acerca disso. Do que a gente está falando, do que a gente está conversando, do que a gente está debatendo e até do que a gente está vendendo para o outro. É porque todo mundo hoje quer ser influenciador por causa dos ganhos, porque é lucrativo, se der certo, tem mais chance de ter uma vida mais tranquila, de ter ganhos financeiros muito bons. Só que as pessoas, elas não querem o outro lado de ser influenciador, que é a responsabilidade. O que a gente mais tem visto com influenciadores grandes e até que são adultos, questões de jogos do tigrinho. Vou dar esse exemplo. Ah, mas eu divulgo, mas joga quem quer, faz quem quer, se abstendo de toda responsabilidade em cima de percas financeiras, de tristezas, depressões, enfim, tudo que o outro pode ter com você influenciando ele a jogar. A mesma coisa serve para vários outros produtos. Ah, foi chamado por uma publicidade, é uma propaganda enganosa, é um produto ruim. Você vai divulgar isso para as pessoas que te deram a fama? Você não tem a responsabilidade de procurar saber o que você está divulgando, o que você está falando? Existe hoje um movimento mundial em cima desse tema que eu trouxe para cá, sobre crianças em rede social, influenciadores mirins e tudo isso. Por muito tempo aqui no Brasil a gente não tinha uma regulamentação em cima de várias coisas, né, de infanto-juvenil, em cima de alimentação, etc. Isso já foi até tema do Enem na época, em 2014 ou 2015, se eu não me engano. Então isso é uma discussão de agora. A gente ainda não sabe os danos que isso vai causar no futuro e por isso que a gente precisa conversar. Eu entendo que todo mundo vai gostar muito de alguém e vai querer defender a ferro e fogo. Mas a gente também precisa saber ouvir, porque o que eu mais vi é que as pessoas não são capazes de ouvir um vídeo até o final e de parar um pouco, interpretar, antes de comentar, antes de gravar um vídeo, antes de ofender. Então, se você quer ser influenciador, saiba, você não vai só gozar dos privilégios e da parte boa. Você vai saber que mesmo às vezes sem intenção, você pode influenciar negativamente na vida de alguém. Não é isso que acontece, por isso que existe um investimento massivo em cima de publicidade. Então, assim, se as pessoas não fossem... Não adianta você achar que, eu sou forte, eu não me deixo me influenciar por isso. Tá bom. Até quem fala isso está sendo influenciado a um tipo de comportamento que nega ser uma pessoa... Porque a pessoa que fala que ela é forte o suficiente e não deixa se influenciar, ela está querendo mostrar também um nível de um certo ego, de o quanto ela é desenvolvida. E isso também é uma coisa que é valorizada na sociedade e por isso você se deixa influenciar por dizer que você não se influencia. Até isso é uma influência. Então, não seja trouxa. Eu, você, todo mundo se influencia muito mais do que você imagina. Seres influenciáveis, não existiria propaganda, não existiria comercial. Todo mundo quer vender alguma coisa. Mas o que você está querendo vender? Ainda mais quando se trata de vender para crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que conversar sobre isso. Vocês podem achar o que quiser sobre mim, falar o que quiser, mas assim,
Eu li muitos comentários, eu vi que realmente as pessoas não estão dispostas a ouvir, conversar, falar, e só quer mesmo se abster ou atacar, enfim. E mais uma coisa, eu não tenho filho. Vários comentários. Nossa, você não sabe educar o seu filho, culpa do seu filho, da sua filha. A pessoa não se deu o trabalho nem de ouvir o vídeo até o final. Então, meus amores, é só isso que eu tenho pra falar sobre isso. E depois, quando eu vier trazer uma outra questão, porque eu quero trazer um estudo em cima disso, aí eu venho falar de outra coisa, tá bom? Pra todos vocês que comentaram no post falando que nunca foram influenciadas, que nunca desejaram aquilo que vocês não podem ter, ou que nunca pediram pro pai e pra mãe uma coisa que vocês não poderiam ter, parabéns, vocês merecem uma medalha, porque vocês realmente são seres tão diferentes de todos os outros que vocês mereciam ser estudados, tá bom? Não só isso, né? Seres muito diferentes, tão diferentes que o que mais tem é gente que fala isso. Super diferente. Você dizer que você é uma pessoa zero influenciável, que ninguém entra na minha cabeça. Gente, inclusive falando em comentários, né? O último vídeo que eu fiz do Podpah, olha como eu destruí a maquiagem aqui. O último vídeo do Podpah deu o que falar, né, galera? O que eu mais amo é as pessoas falando assim, Beta, gosto muito de você, mas eu discordo. Gente, eu não vou achar que você me odeia se discordar, tá tudo certo. Uma pessoa comentou uma coisa que é muito linda, que é, a gente tá numa comunidade onde as pessoas elas podem discordar e a gente continuar se amando. Porque a gente tá aqui nessa conexão. É esse combinado que a gente faz nesse canal. Aí vocês podem discordar do que eu acho, muitas vezes eu também discordo do que eu próprio acho. Mas é isso, eu tô aqui, o meu trabalho é ser uma pessoa que tenta te trazer outro ponto de vista sobre as coisas. E te faço o convite de antes de você tentar responder já, se aquilo que eu te falo te move de uma forma tão estomacal, é porque aquilo te influencia em outros lugares que não só numa parte de concordo ou não concordo. Se aquilo mexe emocionalmente com a gente, é porque a gente tem um apego em algum nível a essa opinião que às vezes dificulta a gente de olhar outros pontos de vista. E eu não estou me colocando de novo como uma pessoa evoluidíssima que não passa por isso. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu dou umas opiniões aqui que são super estomacais, assim, biliares, né? São opiniões que eu dou com o fígado e não dou muitas vezes com a cabeça. E tá todo mundo dentro disso, tá todo mundo sujeito a isso, tá tudo certo. Mas eu convido um pouco isso. Esse vídeo do Podpah, então, eu convido bastante vocês a pensarem sobre isso. O que é que a gente lida como normal? O que é que aquilo que a gente lida como indiscutível? Eu acho que tem algumas coisas que a gente passa um pouco batido. Se inscreve no canal. Beijo. Ai, meu olho, gente, não sei o que faço com isso.